Salve família! Em 1988, um dos tenentes de Pablo Escobar cruzava os portões do pior lugar da Colômbia. Baleado e sem proteção, ele estava prestes a ser dominado pela lei do mais forte. Até que uma ordem direta das ruas mudou o destino de toda a estrutura do submundo. Essa é a história do batismo de fogo de Popeye atrás das grades e de como uma aliança inesperada ergueu um império. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e considere se tornar membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo! A primeira experiência de Popeye na prisão aconteceu em 1988, quando acabou capturado, após agir diretamente para proteger seu principal líder em uma grande operação contra o cartel. Ele foi levado para o temido complexo de Bela Vista, em Medellín, um ambiente insalubre, hostil e totalmente dominado pela lei do mais forte. Ele chegou ferido, com um disparo de fuzil na perna direita e foi encaminhado direto para o Pátio 2. Sua recepção foi um corredor de olhares frios, desconfiados, quase predatórios, que analisavam cada detalhe de suas roupas, principalmente os tênis de marca que chamavam a atenção. Não demorou muito até que o cercassem e levassem o que queriam. No fim, ficou apenas com alguns trocados nos bolsos, o único recurso que tinha ali dentro. Bela Vista era um território hostil, lotado de criminosos endurecidos, que gastavam as horas caminhando de um lado para o outro, sempre no mesmo trajeto curto, incapaz de render mais que 50 passos. O ambiente era sufocante. O som que dominava o pátio era um burburinho constante de vozes, misturado ao chiado de um gravador antigo, de onde escapava um tango melancólico e desafinado. Ali dentro, armas de fogo não apareciam. O que reinava eram lâminas improvisadas. O pouco dinheiro que Popeye ainda carregava seria suficiente, com sorte, para conseguir um punhal decente, algo essencial para não parecer vulnerável. Ele mantinha as mãos nos bolsos, pressionando firmemente o dinheiro, como se aquela fosse sua única garantia de sobrevivência naquele momento. A alguns metros de distância, dois presos conversavam baixinho. Um deles já se posicionava, preparado para atacá-lo. Mesmo assim, Popeye seguia adiante. Parecia calmo, mas caminhava rápido, atento, olhando por cima do ombro e empurrando outros detentos enquanto tentava se afastar do perigo que já se aproximava. Era questão de tempo até que alguém o cercasse. Ele sabia disso. Tentou se misturar entre a multidão de desconhecidos que circulavam pelo pátio. Homens de todos os cantos, de todas as origens, cada um carregando sua própria história sombria. Procurava desesperadamente por um rosto familiar. Se não encontrasse, estava preparado para lutar pela própria vida e pelas poucas coisas que ainda tinha. De repente, uma voz grave cortou o ambiente e ecoou de longe, chamando-o pelo nome. Ele fechou ainda mais os punhos dentro dos bolsos, sentindo o suor escorrer, e virou o rosto devagar. Foi então que viu um homem imponente se aproximando, cerca de 1,80 de altura, braços grossos como os de um lenhador, pele morena, pescoço largo e uma postura que deixava claro quem mandava ali. A voz firme dele atravessava o pátio sem esforço. Era Tyson, o líder absoluto do pátio daquela prisão, o homem cujo nome bastava para silenciar qualquer discussão. E ele não estava sozinho. Vinha acompanhado de 6 guarda-costas, formando um muro humano que avançava sem pressa, mas com autoridade suficiente para fazer qualquer um abrir caminho. Naquele instante, Popeye percebeu: ou aquilo seria sua salvação, ou o início de um confronto inevitável. "O que está acontecendo?" perguntou o homem. "Quem é você?" rebateu Popeye, adotando uma postura defensiva. "Eu sou seu amigo", respondeu o outro, aproximando-se com um abraço de boas-vindas. "Pop, faz tempo que estávamos te procurando. Recebemos instruções diretas de fora para garantir sua segurança e te dar todo o suporte." No mesmo instante, os 2 indivíduos que o perseguiam desapareceram na multidão. A postura dos outros internos mudou completamente. O olhar de curiosidade deu lugar ao respeito. A informação correu rápido pelo pavilhão. Popeye estava ali,
Naquela época, ele já tinha construído uma forte reputação nas ruas como um executor implacável e homem de total confiança do chefe da organização. O sistema também sabia disso. Porém, uma coisa era o confronto urbano com dispositivos de disparo. Outra, completamente diferente, era o combate corpo a corpo usando ferramentas cortantes, algo que exigia uma destreza quase natural e muita experiência prática. Tyson conduziu Popeye até o seu espaço reservado, onde lhe ofereceu alimentação e bebida. Também conseguiu roupas limpas, permitindo que ele finalmente tirasse a calça jeans rasgada e marcada pelo confronto. O ferimento na perna ainda incomodava bastante, mas não o impedia de se movimentar. Um dos internos com conhecimentos médicos realizou os primeiros socorros e os curativos necessários. Completamente exausto, Popeye desabou na acomodação de Tyson, dormindo do início da noite até a manhã seguinte. Ao acordar, percebeu que estava sob a vigilância atenta dos homens de confiança do líder. Ele solicitou a presença de Tyson e quis saber quem era o responsável por aquela ordem de proteção. A resposta foi direta: o suporte vinha de Penina. A partir daquele dia, uma forte aliança se formou entre eles. Popeye passou a circular e a conhecer melhor a Ala 2, sempre sob a escolta de Tyson ou de seus homens. Por onde passava, os outros detentos abriam caminho em sinal de respeito. Aquele setor abrigava mais de 500 homens e lembrava uma feira caótica, com ritmos musicais diferentes disputando o espaço e um barulho constante no ar. Enquanto alguns jogavam futebol de mesa, outros consumiam substâncias ilícitas, divididos em pequenos grupos, cada um cuidando dos seus próprios interesses. Popeye estava seguro porque Tyson exercia o controle absoluto do pavilhão ao lado de outros 2 indivíduos, incluindo La Chepa, um sujeito conhecido por ser extremamente frio e implacável. Certo dia, um grito ecoou pelo pátio avisando que Popeye tinha uma visita. Ele caminhou calmamente para entender do que se tratava e, para sua surpresa, avistou Penina. Um dos principais braços direitos do chefe da organização estava ali pessoalmente, correndo um grande risco ao entrar naquele local. Popeye gratificou o intermediário com algumas notas e correu para receber o aliado com um forte abraço, acompanhado de perto por Tyson. Como forma de reconhecimento pelo suporte, Penina entregou a Tyson uma quantia financeira enviada diretamente pelo patrão, que aceitou o valor e o distribuiu entre o seu grupo de apoio. Em seguida, Penina trouxe a notícia principal. Em 3 dias, ele estaria fora dali, pois o líder máximo já havia articulado toda a logística da liberação e acompanhava a situação de perto. Antes de se despedir, Penina, muito satisfeito com a lealdade demonstrada, fez uma promessa a Tyson, garantindo que também trabalharia para tirá-lo dali e integrá-lo diretamente à estrutura da organização nas ruas. Tyson quase pulou de alegria. Ele abraçou Popeye com tanta força que chamou a atenção de vários detentos ao redor, muitos deles observando a cena com aquele olhar malicioso típico de quem sempre desconfia de tudo. A verdade é que a presença de Popeye, por si só, não intimidava tanto quanto sua fama sugeria. Sem Tyson ao lado, ele teria sido apenas mais um preso vulnerável naquele ambiente brutal, mesmo carregando o nome que carregava. Ainda assim, naquela época, ele já era reconhecido como um dos homens de maior confiança do patrão. Todos ali lembravam dos episódios que tinham sacudido o país, como o sequestro do candidato Andrés Pastrana Arango e o atentado que tirou a vida do procurador Carlos Mauro Royos. Esses acontecimentos ecoavam nos corredores da prisão, e como prometido, as palavras de Penina se cumpriram rapidamente. 3 dias depois, a tão esperada ordem de liberdade chegou. Popeye se despediu de Tyson e de sua equipe com a promessa firme de que voltaria por eles. Esvaziou os bolsos, respirou fundo e saiu sem olhar para trás. Foi ali que sentiu, pela primeira vez, o que realmente significa liberdade. Uma sensação avassaladora, capaz de transformar qualquer um. Era como renascer. Penina o recebeu do lado de fora com seus homens e o levou direto ao encontro do patrão. Popeye contou tudo o que havia vivido, agradeceu o apoio e, junto de Penina, relatou a situação de Tyson e de seus aliados. O patrão não hesitou.
ordenou que a fuga deles fosse organizada o quanto antes. Pouco tempo depois, Popeye, Pinina e um contato de Giovanni Lopera Zabala, conhecido como Passarella, foram até a prisão de Bela Vista. Em questão de dias, Tyson e seu grupo estavam novamente nas ruas, agora trabalhando diretamente para o chefe. Com o passar do tempo, Tyson se transformou em um dos homens mais eficientes e leais do patrão, assim como seu irmão, conhecido como La Quica. A engenhosidade do cartel de Medellín mostra que, para eles, as grades eram apenas um obstáculo temporário. Tyson e seu grupo ganharam as ruas, e a história do submundo ganhou um novo e sombrio capítulo. Se você quer entender ainda mais como essa estrutura operava nos bastidores, controlando não apenas a segurança, mas toda a logística da maior organização clandestina do mundo, você precisa conhecer a mente por trás das sombras. Eu preparei um conteúdo exclusivo sobre Roberto Escobar, o irmão do próprio líder, o homem que gerenciava os segredos mais profundos dessa era. Clique no card que está aparecendo aqui na sua tela e saiba tudo. Até a próxima!